Muito boa tarde a todos vocês. Muito feliz por estarmos aqui com vocês. Meu nome é Gláucia Pereira. Muito bem-vindos à Fundação Logosófica em São Paulo, virtualmente. Estamos aqui todos os sábados, sempre às 16h30, com uma atividade muito especial para fazer pensar, ouvir o coração e contar um pouco, compartilhar nossas experiências de como temos experimentado e aplicado os conhecimentos logosóficos nas nossas vidas, né? E nós vamos começar, eu vou apresentar um vídeo. Os que nos seguem todos os sábados já conhecem, mas eu vou pedir licença para os que estão aqui a primeira vez. Esse vídeo apresenta um pouco sobre a logosofia, sobre a Fundação Logosófica, sobre o criador da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. Eu vou pedir que, quando aparecer o vídeo, se aparecer Click for Sound, vocês cliquem, e eu volto depois para continuarmos a conversa e chamarmos a Isabela, o Ariel e a Júlia, que estarão juntos conosco. Um instante só. Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade, o que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Vou chamar agora a Isabela Rousseau, a Júlia Marques e o Ariel Caldeira para subir aqui. Vamos, eu quero todos aqui. Isso! Olha que coisa linda, muito bonito ver vocês aqui. Vendo essa tela, nós quatro aqui na tela, nós somos bem diferentes, né? Nas idades, principalmente, muito jovens, nas experiências, na característica e psicologia de cada um, no trabalho, na formação, cada um tem suas atividades profissionais, a sua formação, mas tem alguma coisa que nos une e nos vincula. E essa é a melhor parte. São esses conhecimentos, os logosóficos, que fazem que a gente possa estar os quatro aqui unidos,
com todas essas modalidades e características diferentes, e termos os quatro estudado essa conferência Consciência da Vida, do livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, e termos compartilhado muitas experiências dessa investigação e desse estudo, que é o que nós vamos contar para vocês aqui hoje. E nós começamos com um vídeo, quantas perguntas? Quantas perguntas? Logosofia gosta de fazer perguntas, e nós vamos fazer mais perguntas ainda hoje. Muitas perguntas, quem não as tem, né? Mas onde buscar as respostas? Onde estão as respostas? Nós vamos falar também disso. Logo no início dessa conferência Consciência da Vida, González Pecote afirma que uma das causas da infelicidade humana reside na ignorância dos seres acerca do conhecimento que lhes cabe observar em todos os atos da sua vida. Eu vou ler. Da minha ignorância a respeito dos atos da minha vida. Mas tem, então, um conhecimento de cada um dos atos da minha vida? Tem, então, um conhecimento um conhecimento dos atos da minha vida e que faz eu refletir que eu sou responsável pela minha vida. E eu quero convidar vocês para participar, para vocês fazerem uma reflexão junto comigo. Eu venho compreendido que dentro de mim existe um mundo interno, um pequeno, a logosofia nos apresenta que nós temos dentro de nós um pequeno, mas vasto mundo interno. Mas eu vou começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para vocês. Vamos lá? Para todos nós quatro e vocês aí que estão do outro lado. Então vamos lá. Eu queria que cada um manifestasse aqui na pergunta, que recordasse um momento que viveu com a consciência da vida, que viveu, que sentiu que existia, que sentiu que vivia conscientemente. Então, recordar um momento que sentiu que viveu conscientemente, que sentiu que existia, que sentiu que estava consciente do que estava vivendo. Estou quietinha porque é um minuto para vocês pensarem, para todos nós pensarmos. É fácil? É fácil responder? É fácil essa recordação? É difícil? Por quê? Será que eu vivo as coisas e depois eu esqueço? Como é que eu sou consciente? Eu sou consciente de estar presente em todos os fatos da minha vida, em todos os momentos da minha vida? Acho que a pergunta é difícil, porque não tem... alguém aqui, agora se animaram aqui, mas vamos lá. Falou que sente que a Denise e o Ursine estão falando aqui. Sinto que estou viva, mas estou sabendo por que vivo. A Maraísa está dizendo, senti esse momento consciente quando nasceram minhas filhas, e é um momento que jamais me esqueci. Realmente, Maraísa, são momentos intensos. O nascimento de um filho é algo que não dá para esquecer. Mas tem outros momentos que a gente esquece, não tem? Momentos que estão lá dentro da gente e a gente esquece? O que a gente pode falar? Aqui, ó, a Karina está dizendo que ela tenta estar consciente, recordar de muitos momentos, mas eu não sei, mas sei que não estava consciente neles, estava pensando em outra coisa. Como acontece isso com a gente, né, Karina? A gente quer viver um monte de coisa e esquece, né? A Maria Aparecida também está falando aqui. Essa semana me dei conta conscientemente que estou no caminho de uma grande evolução. O Saturnino está dizendo que sempre sinto a vida latente no meu interior. Que bom, Saturnino. Que bom. E vocês aqui? Querem também? A pergunta também é para nós. É para nós. Posso falar, Gláucia? Pode, aqui é o bate-papo. Podemos falar os quatro e vocês que estão aí do outro lado.
Então vamos lá, tudo bem, gente? Boa tarde, eu sou a Isabela. Estou super feliz com essa oportunidade, né? Das boas-vindas para vocês que estão nos acompanhando. Estou lendo aqui essas respostas das perguntas também e vou reforçar esse convite, né? Para vocês interagirem conosco, que é importante essa participação. Mas conforme a Glaucia ia falando, eu reuni 2 pontos para trazer. Um deles é que nesse trechinho que ela manifestou, né, e que está também na conferência, o autor da Logosofia pergunta assim: para que a gente quer viver o que imediatamente a gente vai esquecer? E essa pergunta me deixou bastante inquieta, assim, né, porque de fato eu me peguei sendo bastante esquecida com algumas coisas que eu vivo, né, de chegar no final da semana e não lembrar direito o que aconteceu naquela semana ou no próprio dia, né. E aí essa pergunta eu comecei a perceber que ela me deixou um pouco mais atenta, assim, né? Se eu quero tanto que chegue tal momento, mas aí depois eu esqueço, para que eu quero que ele chegue, né? E é isso que a Logosofia tem me ensinado a fazer, assim, a me preparar para receber esse momento, mas também buscar não esquecê-lo. E isso tem a ver com consciência da vida, né? Com saber que se está consciente. E aí me leva a esse segundo ponto, né, Glaucia, que eu gostei demais dessa pergunta. Se eu me lembro, assim, de algum momento da vida que eu me senti consciente. Olha que legal essa pergunta, né? Aí eu fui recordar da trajetória e recordei da adolescência. Acho que todo mundo aqui já viu essa fase, né? E com certeza tem alguma passagem para lembrar. Mas eu me lembro que eu estava no carro da minha mãe, com meus pais, né? Mas estava eu e minha mãe. Eu tinha 11 anos e eu morava numa cidade perto do mar. E eu estava olhando o mar e eu pensava assim, ó, eu sou eu, só tem uma eu, eu pensava. E aí eu pensava assim, atrás desses olhos tem eu, e só tem um eu no mundo todo. E aquilo me marcou tanto, gente, porque assim, foi algo muito eloquente. Eu era uma menina, uma criança, 11 anos, mas foi a primeira vez que eu percebi que eu estava viva. Né? E eu acho que é legal a gente buscar recordar, sabe? Cada um de nós que está aqui. Com certeza a gente tem algum momento da nossa vida que a gente experimentou isso, né? Tem gente que está colocando aqui na aba de perguntas, né? Que eu estou vendo aqui o pessoal respondendo. E eu tenho certeza que você que ainda não respondeu deve ter também uma passagem desse sentido. O que você acha, Júlia? Acho que a Júlia também me contou um pouco sobre isso. Oi, pessoal, sou a Júlia. É verdade, Isa, eu tenho uma história que é até um pouco parecida com a sua. Primeiro, eu acho interessante a pergunta, né? O momento que eu tive consciência da vida. Não necessariamente o momento que eu me senti viva, né? Talvez, assim, viva com essa vida física, né? Talvez quando eu respirei, foi o primeiro momento que eu tive certeza que eu estava viva. Quando eu sinto alguns sinais vitais, né? Que meu coração está batendo e meus órgãos estão funcionando, mas essa consciência da vida, né? E eu tenho associado muito a um momento em que eu penso, sabe, aquele momento que a gente está com alguma dificuldade no trabalho, ou em alguma prova, faculdade, a gente precisa fazer um esforço mental para que venha alguma solução, chegar em algum projeto, alguma ideia, e essa ideia chega. Ou no momento que eu tenho algum amigo com dificuldade, que vem me pedir ajuda, e a princípio eu não sei o que dizer, e eu busco dentro de mim algo, esse algo aparece, eu sinto nesse instante que tem algo que eu posso trazer, e aí é como se respirasse dentro de mim essa vida inteligente, né? Não é só essa vida física, além disso, é como se tivesse dentro de mim uma outra vida que pode ser constantemente revivida, assim como o meu sangue está passando pelos meus órgãos o tempo todo, né? Eu posso também oxigenar essa vida inteligente, né? Eu também me recordo da primeira vez que eu senti, né? A primeira vez que eu recordo de sentir foi algo parecido com o da Isa. Minha mãe, uma vez, promoveu uma reflexão, né? Antes de dormir, ela falou isso, né? Nossa, acho que eu também tinha uns 10 anos. Ela falou, nossa, Ju, pensa que existem 7 bilhões de pessoas no mundo e cada uma é diferente da outra. E aquilo ficou presente, assim, na minha mente. Eu lembro que por muito tempo, e teve um momento que, refletindo muito, né, e pensando de fato,
eu me dei conta que existia algo em mim que era individual, né? Que era a individualidade, que aquilo me fazia viva de verdade. Aquilo me fazia estar aqui presente, não só fisicamente, né? Mas também dentro dessa vida inteligente. Foi uma das primeiras vezes que eu me lembro, né? E o Ariel tá aí pensando. O que você tá pensando, Ariel? Compartilha com a gente. Pensando aqui que esse tema é bem interessante, né? Mas é difícil também, porque a gente está aqui falando de momentos, né? Momento no carro, momentos. Uma convidada aí, a Maria, né? Falou que teve dos momentos da filha, não foi a Maria, não, foi a Maraísa, né? Maria falou do momento das filhas. Então, assim, momentos, né? A gente tem muitos momentos na vida, né? Alguns se recordam muito de quando passou na faculdade, dos filhos, algum dia muito feliz, se aconteceu alguma coisa no trabalho. Mas, fiquei pensando, né? E a vida? Porque a gente vive anos, né? Como que a gente faz para ser consciente da vida? E não de um ponto ou outro. Então, fiquei pensando, né? Eu acordo de manhã, aí às vezes acordo atrasado, vou trabalhar bem rapidinho, assim, tomo café meio que correndo, chego no trabalho, aí, putz, um monte de coisa para fazer, problema, projetos para lá e para cá, né? Aí vai passando o dia, vou ficando de noite, venho para casa, aí eu janto, descanso. Mas no meio disso tudo, cadê a vida? Porque pode ser que aconteça alguma coisa um dia e de repente, fui promovido, ou fui demitido. Esses momentos, pode ser que a gente se recorde, mas e todo o resto? Então parece para mim que ser consciente da vida tem a ver com conseguir fazer com que, na minha vida, apesar de tudo isso que acontece, apesar dos problemas, das circunstâncias difíceis, por mais difíceis que sejam, ou por mais felizes que sejam, como é que eu faço para unir tudo isso? E para viver uma vida, né? Viver uma vida que seja consciente e que consiga realizar tudo aquilo que eu quero, né? A gente está no começo do ano e acho que o ano novo, né, virada do ano, é uma época que as pessoas costumam muito fazer planos e pensar o que é que eu quero fazer, propósitos, anelos, né? E vamos lá, né? Cada um tem aqui, claro, ou mais ou menos claro, aquilo que quer fazer. Mas como que eu faço essas coisas no meu dia a dia? Então, de novo, né? Acordo de manhã, eu me recordo que eu escolhi o projeto A, B ou C para fazer? Ou eu vou vivendo a vida, né? E de repente eu me lembro, depois eu esqueço de novo. Eu me lembro de uma fase, faz alguns anos, que eu acordava todo dia e eu me lembro que o meu propósito era ser feliz, né? Eu queria conseguir viver um pouco dessa vida. E eu não conseguia. Então eu acordava, eu lembrava disso, mas depois, logo de cara, eu entrava, né, trânsito, trabalho, aquela corrida do dia e parecia que eu me perdia, né? Então, parece que com o tempo a gente precisa ir se acostumando a nossa mente a vincular essas coisas. O que eu vivo no trabalho, o que eu vivo em casa, o que eu vivo com meus amigos, o que eu vivo de fácil e de difícil, e vincular tudo isso com a própria vida. E apesar de tudo isso, viver essa vida mais consciente, mais feliz, mais alegre, e que caminhe rumo a esse propósito que a gente tem, esses quereres, essas vontades, né? Mas, Klaus, e aí, vamos continuar? Eu já falei muito aqui. Você sabe que vocês estavam manifestando, eu estava pensando aqui, né? Eu quero viver tudo. Eu quero viver todos os momentos. Eu quero viver todas as informações, eu quero saber de tudo, eu quero colher tudo. É como se eu tivesse uma caixa enorme, até transparente, aquelas caixas acrílicas enormes, e eu vou colocando lá dentro esses momentos. E quando eu quero achar o momento, eu não consigo, porque eu fico na superfície da caixa. Eu não consigo achar dentro da caixa os momentos. E tem momentos que eu vivi que foram intensos, que foram felizes, e tem esses momentos que eu vivi que eu quero viver tudo. Mas eu fico na superfície. Aquela imagem que eu trouxe do mundo interno, né? O que tem dentro desse mundo interno? A logosofia fala desse pequeno, mas vasto mundo interno que cada um tem, e a logosofia, e González Pecote acrescenta, né, que dentro desse mundo ele abriga não só a minha própria vida, mas abriga os entes queridos, os momentos felizes que eu vivi,
os momentos marcantes e permanentes que eu mantive no meu pensar e no meu sentir, isso está dentro dessa caixa. Está lá, estão todos esses momentos lá. Mas o que está faltando? Eu não tenho ordem. Eu preciso conhecer dentro de mim, eu preciso ir dentro da caixa para eu não ficar na superfície. Mas tem coisas que não são úteis, coisas que estão lá que não precisam estar. Então eu faço a relação de que essa prática, esse viver consciente, para mim, é ir dentro dessa, é ir lá na caixa e retirar os momentos, quando eu estou no momento, numa luta que eu preciso de um momento feliz, quando eu preciso de uma energia, de um momento, de uma situação que eu estou vivendo, ou também quando eu estou num momento feliz e eu quero recordar de outros. Então eu preciso aprender, e com a logosofia tem um método, tem as indicações e ferramentas que ensina cada um de nós a se internar nesse mundo, a organizar, a selecionar, a limpar internamente, para que quando a gente possa se internar, eu faço a imagem tão clara, aí eu vejo a caixa, eu posso ir lá, naquele momento, quantas vezes cada um de nós não vive momentos intensos, momentos felizes ou momentos de lutas, e se recolhe internamente, serena internamente, e vai lá e puxa alguma coisa que parece que eu vivi isso, e isso me dá uma energia que eu consigo lutar. Eu acho que tem muito a ver com esse conceito de consciência da vida que a logosofia vem nos trazer. Esse conceito de buscar lá dentro de nós esses momentos, os recursos. E a logosofia ensina a praticar isso. A gente pode praticar a viver o presente, a viver o passado, a viver o futuro, mas de forma consciente. Tem um trecho dessa conferência, o Rubens está falando aqui, bem interessante, Rubens, que o esquecimento não seria, muitas vezes, uma forma de nos proteger dos momentos infelizes? Pode ser. Muito interessante. Não é, Dariel? É importante, sim. E às vezes a gente cria essa proteção e a gente fica buscando, né? Então eu vou trazer aqui, eu até separei aqui para ler para vocês. Tem um trecho. Cláudia, Oi? Pessoal, pode. Eu estou refletindo aqui sobre essa pergunta do Rubens, né? Sobre o esquecimento. Fiquei pensando, né? Eu já passei por umas coisas bem difíceis. E acho que tem duas tendências dentro da gente. Uma de ficar remoendo aquilo e sofrendo, e outra de esquecer, né? E eu tenho buscado um caminho que não é nenhum outro. Nem ficar remoendo, nem ficar esquecendo. Porque a partir do momento que eu entendo a minha vida com uma experiência para aprender e para conhecer cada vez mais, me parece que mesmo quando é uma situação muito difícil, eu preciso, de alguma forma, entender por que aquilo aconteceu. Ou como que eu vou fazer diferente, né? Ou se foi um acaso, como que eu posso viver isso de uma forma melhor? Então, assim, não estou falando que é fácil também, né? Mas esse princípio de querer sempre aprender alguma coisa é bem interessante, né? Mas, desculpa interromper sua fala. Não, é o bate-papo mesmo. Continue se manifestando na aba de perguntas e aqui mesmo. Sabe o que eu estava pensando? Eu vou ler o trecho do livro. Nessa conferência Consciência da Vida, tem um trecho, quando a gente estava estudando sobre ela, chamou muito a nossa atenção. E a Isabela e a Júlia nós ficamos refletindo muito tempo desse trecho. Eu trouxe aqui, eu vou ler para que a gente possa, então, continuar a nossa conversa nesse trecho. É uma imagem que ele fala do dique psicológico. Então, dique psicológico. Eu vou ler aqui. Diz o seguinte, eu trouxe aqui anotado. Sempre que pensamos no futuro por viver, colocamos em nosso ser um dique psicológico, que permite reter o futuro no presente, para não deixá-lo seguir para o passado, mantendo assim a permanência da vida. Isso irá proporcionar a quem souber realizá-los as maiores satisfações que pode anelar ou sonhar em sua vida. Permite, então, esse dique psicológico, reter o futuro no presente para não deixá-lo seguir para o passado. Tem a ver com o que o Ariel estava falando, né? De como é que é
fazer a permanência na vida. Viver tudo com outro sentido do permanente, né? Mas, Júlia e Isabela, o que mais vocês refletiram sobre essa imagem? Conta pra gente. Eu vou trazer um pouquinho, Glaucia. Eu achei muito interessante essa pergunta, né, que o Rubens trouxe, e o que o Ariel colocou, até porque na experiência que eu vou falar agora, que envolve o DIC psicológico, tiveram alguns momentos que foram infelizes, e foi justamente a reflexão sobre esses momentos infelizes que me fez chegar até um conhecimento, depois me fez feliz, né, e me fez contrastar os momentos. Acho que eu não me sentiria tão feliz no momento final se eu não tivesse passado por esses infelizes, né? E tudo que vocês foram trazendo, né, não só agora, como nos outros intercâmbios que a gente tem a respeito dessa ciência, vão somando a minha imagem inicial. No começo eu trouxe que esse pensar me trazia essa vida inteligente, mais presente, e o Ariel trouxe isso, né, como eu uno uma coisa só, né, a minha vida, e não só momentos. E parece, né, eu tenho entendido, né, com a logosofia, eu tenho que usar esse esforço do pensar justamente para unir, para fazer com que os fatos e circunstâncias da minha vida sirvam ao meu propósito, que eu consiga enxergar cada coisa dentro da minha vida mesmo, que tem relação íntima com esse propósito. Eu vou contar um dos meus propósitos para vocês, né? Um deles, um objetivo que eu tenho presente, assim, é de ser dona da minha própria mente. O que isso quer dizer, né? É organizar os meus pensamentos, organizar a caixa, né? Que a Glaucia trouxe, deixar tudo ali de um jeito que eu saiba e fazer com que os pensamentos que estejam dentro da minha mente sirvam a esses propósitos. E não o contrário, né? Que eu faço o que eles querem que eu faça, né? E aí, eu vivi um momento, né, que eu tinha que fazer uma prova. Já tiveram várias outras provas que eu realizei, mas nessa em específico, muitos pensamentos dentro dali da minha mente me diziam várias coisas. Alguns eram da indisciplina, eles não me ajudavam a estudar, eles queriam que eu me distraísse, outros eram da falta de confiança em mim mesma, eles falavam que eu não ia passar nessa prova mesmo, que não era boa o suficiente. E nessa caixa tinha muitos, era uma bagunça. E quando eu determinei para mim que eu queria ser dona da minha mente, eu vi que realizar essa prova era oportunidade para eu vincular, então, esse fato à minha verdadeira vida, né? Que era organizar essa mente. E eu passei a viver essa experiência de uma forma muito mais consciente, porque todo dia eu via uma nova oportunidade de fazer com que os pensamentos me servissem. Primeiro, eu fui vendo que eu criei esse DIC psicológico, porque todo momento que eu pensava lá na frente, não só na prova, mas em tudo que eu podia ter de alegria sendo dona da minha mente, eu deixava mais presente aquilo que eu queria viver. E essa presença na minha mente me dava estímulo para querer cada vez mais, né? E, no final, por consequência, eu passei na prova, né? Mas a maior alegria que ficou foi saber que eu era capaz. Porque eu penso que eu poderia passar nessa prova de várias outras formas, assim como eu vivi muitas outras. Muitas pessoas já fizeram provas e muitas ficaram para trás. Eu nem sei quantas eu já fiz e não lembro. Mas essa, especificamente, ela está num lugar da minha memória de fácil acesso. Porque ela foi vivida conscientemente, né? E esses dias eu lembro que eu vi um amigo, assim, próximo, falando que tinha passado numa prova. E eu olhei para ele e eu pensei assim, ai, eu queria estar sentindo a felicidade que ele está sentindo agora, né? E aí, assim, bem rápido me veio à mente, eu tenho essa felicidade, eu também passei na prova, né? E aí eu acessei na hora aquilo, eu fiquei tão feliz quanto o dia que eu passei. E em vários outros momentos da minha vida, que não são só provas, eu uso a recordação dessa experiência para lembrar da minha capacidade, eu posso viver experiências com controle mental, e a partir dali eu comecei a ter mais presente elementos que me ajudassem em outras experiências, né? E você, Isa, como ficou essa imagem do DIC psicológico para você? Explica para o pessoal também o que é um DIC, né?
Então, eu fui para o Google pesquisar, né? Porque o estudo de logosofia a gente desenvolve muitas aptidões. Uma delas a gente aprende novos termos. E essa analogia do dique, né, que o autor faz, o que é um dique, né? Uma contenção, que é muito usado na parte hidráulica, né? Que existem muitos diques aí na engenharia. Mas no aspecto psicológico, né? Então é uma barreira que eu coloco para conter aquilo que eu vou viver no presente, para que não vire passado, né? Para que não caia nesse esquecimento. Então essa imagem tem me ajudado bastante, assim, a não sentir aquele vazio, né? Porque eu acho que o estudo de logosofia funciona que nem sabe, uma linha e uma agulha. Eu vou costurando os momentos da minha vida. E costurando mesmo o passado no presente e no futuro, de modo que isso fica sempre me orbitando, porque eu estou sempre recordando do meu passado, eu estou sempre pensando no que eu vou viver lá na frente, mas eu também estou preocupada em estar consciente no presente. Então, olha que coisa rica isso, né? Quantas vezes eu pelo menos na juventude, né, já escutei tanto que, quando você for mais velha, você vai saber, porque na velhice é que a gente sabe. E o estudo de logosofia tem me ajudado a projetar esse futuro com mais consciência. Assim, não precisa esperar chegar lá na frente para que eu saiba de algumas coisas, né? Eu acho que esse estudo da consciência da vida nos dá mais capacidade mesmo da gente se bastar, né? Da gente construir essa vida com mais alegria. E esse aspecto do esquecimento que está sendo trazido, né? Que o Rubens colocou e o Ariel e a Júlia comentaram, eu também achei bastante interessante e pensei muito numa chave que eu também aprendi com a logosofia, que é o cultivo do sentimento de gratidão. Né? A gratidão, ela é um sentimento que é muito nobre, né? E que quando eu cultivo esse sentimento, até as lutas eu não esqueço, porque eu sei que elas fazem parte da minha vida, né? Eu sei que elas devem ser vividas, devem ser enfrentadas. Então, esse sentimento de gratidão vai costurando mesmo essa colcha de retalhos, assim, que eu posso sempre me enrolar, né? Quando eu tiver com um momento de luta, um momento de dificuldade, eu recordo desses momentos que eu precisei me superar, ou desses momentos que eu vivi alegria, que eu experimentei alegria, e vou sempre me cobrindo, né? Então, acho que esse aspecto da gratidão tem muito a ver com consciência da vida, porque quando eu tô ingrata, eu esqueço muita coisa, assim. É isso. Antes, uma coisa que você estava manifestando, que você falou de eu vou esperar mais experiência para viver isso, eu vou esperar ficar mais velha para viver isso. E a gente aprende a viver o passado, o presente, o futuro de forma consciente. Eu aprendi a planejar a minha vida. Eu posso planejar o que eu quero viver de forma consciente. E eu posso, ao planejar o que eu vou viver de forma paciente, de forma consciente, eu preparo o presente porque eu estou projetando o futuro no presente. Como essa imagem do dia que eu estou retendo. E quanto é o de reter, né? E às vezes a gente quer que as coisas passem na vida. Essa imagem que você trouxe do costurar, parece que a vida vai formando uma grande colcha dos fragmentos que são a vida. E, às vezes, essa minha inconsciência, essa minha ingratidão pelos momentos que eu vivo, vai ficando os buracos ali na coxa, né? E aí a gente olha para a coxa, tem momentos que eu fui consciente, tem momentos que eu não fui. Então, o voltar para dentro, essa realidade da existência de que nós temos um mundo interno e que dentro desse mundo interno eu posso preparar os pensamentos que estão lá. Quando eu falei a imagem da caixa, eu posso criar pensamentos para estarem dentro desta caixa, para que eles possam serem usados para o passado, para o presente e para o futuro. Mas eu vou criar pensamentos do que eu quero viver, criar meus próprios pensamentos. E quando eu crio meus próprios pensamentos, traz para mim a imagem de que eu estou presente em mim mesma, né? Eu estou realmente consciente, porque foi próprio. Eu criei o que eu estou pensando. É um pensamento próprio. O Bruno está perguntando aqui, né? Como preencher essas lacunas da inconsciência? Muito bom. Eu compreendo que tem a ver com esse voltar para si mesmo, né?
conhecer a si mesmo, entrar para dentro de si mesmo e buscar esse mundo tão grande, tão vasto que tem dentro de nós, e começar a preparar essa vida interna, né? O que mais? Isabela. Posso acrescentar um comentário, Glaucia, nessa pergunta? Também fiquei bastante reflexiva. E o estudo de logosofia é um estudo que orienta que a gente deve sempre se amparar pela lei de repetição. Então, é exercício, é treino. Então, assim, como que a gente fica mais consciente? É treinando, né? Então, assim, eu, por exemplo, boto alarme no meu celular, coloco post-it, faço exercício, né, para me perguntar, eu tô consciente, eu tô pensando, o que eu tô vivendo agora? Quais pensamentos estão na minha mente? O que tá acontecendo aqui dentro? O que eu vivi essa semana? E é treino. Então, assim, eu acho que esse aspecto da repetição é bastante útil e é algo que eu aprendi com o estudo da logosofia. O Bruno, como respondemos aqui, lançou um desafio, e a logosofia ensina a unir os tempos. Esse conceito de tempo, para mim, está muito ligado com a consciência da vida. E a logosofia ensina a unir os tempos, que é a imagem que a Isabela trouxe da coxa, né? Unir os tempos para que não escape da nossa consciência. E aí eu sei o que eu vou viver, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vou viver e eu sei o que eu quero viver. Porque eu estou preparando a vida. A vida passa para mim, eu compreendo, como o principal trabalho meu. O principal trabalho que eu tenho que realizar. E a logosofia oferece as ferramentas, os conhecimentos, um método, porque não é fácil, mas não é difícil. E tem uma coisa, quando você se interna em si mesmo e começa a sentir, ouvir esses pensamentos internamente, ouvir essa consciência do que você viveu, é uma alegria muito grande. O Bruno voltou aqui para falar dessa linda coxa de retalho. Realmente, a gente vai unindo os tempos e a gente vai ao unir os tempos, eles não escapam da nossa consciência. O que mais? A Thaís disse aqui, um processo que me ajuda muito a ser consciente é pensar em cada setor da minha vida com carinho. Muito bom. Como posso viver melhor no trabalho, na família, dividir o tempo que me faz olhar de forma profunda para cada parte. Porque o consciência da vida é cada parte. Tudo na vida deve estar unido. Tudo na vida está conectado. Então, todos os momentos, eu compreendo, eu devo viver de forma consciente. Mas eu preciso treinar. Eu preciso treinar mentalmente essa minha mente para poder trabalhar a favor dessa consciência. Né? O que mais? Então vamos lá. Eu queria falar um pouco dessa pergunta do Bruno, né, e disso também um pouco que a Thaís falou, desse como, né, como que a gente faz. Mas só acho que uma coisa que ficou faltando a gente falar também é um pouco a gente falou do passado, né, da importância da gente recordar do passado e manter isso vivo no presente. Falar um pouco do presente também, como é importante recordar, né? Mas o futuro, eu sempre fui muito ansioso com o futuro, né? Então, eu ficava meio que criando uns projetos completamente fictícios, imaginativos, e passava muito tempo pensando nisso. Então, o padrão, né? Que todo mundo pensa, cara, quando eu ganhar na loteria, ou então quando eu conseguir aquela promoção, ou quando eu comprar um carro melhor. E parece que a gente vai vinculando o presente com esse futuro. E não é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que forjar um futuro hoje. E é claro que é importante a gente criar propósitos e pensar para onde a gente quer ir. Mas tem que ser de uma forma inteligente, né? O que é que eu quero fazer para minha vida? E aí vem o como, né? A Sandra falou aqui também. Selecionar os pensamentos que eu quero viver e ter consciência deles. E dos momentos que vão me proporcionar. Então, vamos falar disso também. Tinha uma época que eu estava pensando em como fazer isso, né? Então, eu falei lá que eu queria ser mais feliz, ser mais consciente. E aí eu fiz que nem a Isabela. Eu botei um alarme para tocar durante o dia enquanto estava no trabalho. E 90% das vezes... Mentira, 99% das vezes que eu fiz isso, o alarme tocou, eu botei no desligar lá e joguei de canto. Teve uma vez, inclusive, que eu coloquei, aí tinha uma pessoa no trabalho passando, viu meu alarme, estava escrito lá, ser consciente, né? Alguma coisa assim, e olhou com a cara para mim, tipo, meu, o que é isso, né? Aí eu parei com isso na hora.
Mas tem muitas formas, né, de fazer isso, de buscar ser consciente. A ciência logosófica, né, através dos livros e da Fundação Logosófica, vem, principalmente através dos livros, né, vem ensinar como. Então, a logosofia tem um método. O método logosófico está escrito principalmente num livro que chama Logosofia Ciência e Método, né, que cada um pode baixar aí no portal que o Glaucio falou, de graça. Mas esse livro, ele ensina várias coisas, né? Esse livro que a gente está falando aqui hoje também, né, o Introdução ao Conhecimento Logosófico, também tem várias partes desse método. Enfim, a gente podia fazer uma outra live depois falando um pouco desse método, mas como que eu tenho feito para buscar essa consciência da vida no meu dia a dia? Então eu falei lá que eu acordo, que eu vou trabalhar, e às vezes vem situações difíceis, às vezes fáceis, né? Acho que o primeiro exercício é identificar que a vida não é um fato ou outro, né? Não é um conjunto de coisas que estão separadas em campos diferentes da vida, mas que a vida é essa experiência que a gente vai vivendo. E que como eu quero ser melhor, eu preciso juntando esses fatos em torno de algo, né, de um processo de evolução que me ajude a caminhar nesse sentido, né? Então, sendo mais direto agora, né? Estou enrolando muito. O que eu tenho feito? Eu tenho buscado à noite, antes de dormir, pensar no que eu vou fazer no dia seguinte. Mas pensar com bastante detalhe, né? Eu tenho quase que determinar com precisão o que eu vou fazer. Então, se eu sei que eu vou trabalhar, e que eu vou ter uma reunião com aquela pessoa difícil, e como eu me conheço mais ou menos bem, eu sei os pensamentos que vão vir na minha mente. Eu sei que aquela pessoa me gera algumas reações. Então eu já deixo preparado o que eu vou fazer. Se eu sei que vai me vir um pensamento de intolerância, eu já começo a reunir pensamentos de tolerância. Se eu sei que eu vou pegar um trânsito desgraçado logo de manhã para ir trabalhar, cara, o que eu vou pensar? Então, mais do que preparar o que eu vou fazer de verdade, quer dizer, na prática, né? Trabalhar, jogar tênis, ir para casa, o que eu vou pensar? O que eu vou viver dentro? Parecido um pouco com o que a Thaís falou aí nas perguntas, né? Em cada elemento, em cada coisa que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que eu vou sentir? O que eu vou pensar, né? Aí parece que com isso a gente vai acostumando a nossa mente a sair quase que desse ciclo de coisas e coisas e coisas e coisas que a gente vai fazendo, né? A vida não são essas coisas. A vida é o que está por dentro, né? Mas esse é um dos elementos, né? Acho que a logosofia oferece muitos elementos como esse. Esse é um dos principais que eu venho tentando realizar, né? Mas, como eu falei, vocês podem buscar os livros lá de graça no site. Mas também a gente gostaria muito de continuar as conversas como essa, né? Então, continuar essas lives. Toda semana tem uma live. Fazendo perguntas por aqui. Mas tem outros caminhos também. Eu vou chamar a Glaucia de novo aqui para falar um pouco de como a gente faz para continuar conhecendo mais esses comos, conhecendo mais de outros conhecimentos logosóficos que a gente pode conquistar também. Glaucia, conta pra gente. Continuem se manifestando, a gente vai responder. O Helder falou aqui, ó, ficamos sempre adiando o início daquilo que pretendemos realizar. É o que o Ariel estava trazendo, né? Estimular a coragem, a valentia. A Júlia trouxe do pensar, né? Uma das aptidões, pensar, aprender a estudar. A logosofia traz a vida como um campo experimental. Para mim, isso é algo muito grande. Quando eu entendi que a minha vida era um campo experimental, onde eu devia me colocar a favor de aprender com esse campo experimental, a estudar e experimentar na minha vida esses conhecimentos. A logosofia ensina que a gente tem que estudar o que se experimenta, experimentar o que se estuda. Então, isso amplia, porque a vida fica mais ampla. A vida é muito maior. Tem um mundo dentro de nós, a existência, tem uma realidade que não é física dentro de nós. E quando a gente fala de um processo de evolução consciente, a gente está falando de um processo da existência, que amplia muito o conceito de vida. Então, uma das grandes oportunidades é ampliar primeiro esse conceito de vida, esse conceito de quem sou eu, que foi perguntado, e o conceito de buscar
Logo no começo eu falei, né, da infelicidade, que Gonzalez Pecote fala da causa da infelicidade, a ignorância acerca do conhecimento de cada um dos atos da sua vida. Aqui está uma chave, né? Uma chave para a gratidão e uma chave para a consciência, né? Então, a gente abriu a porta. O objetivo abriu a porta e a gente quer convidar vocês a entrarem, a conhecer. Tem muito mais para se estudar, para se investigar, e é na própria vida de cada um. A logosofia não tem respostas prontas, ela tem as indicações para que cada um busque as respostas dentro de si. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito grata, Júlia, Ariel e Isabela. Tchau.